mais uma lição que fala desta ética do Sinai. O texto áureo fala sobre justamente este mandamento, onde o Senhor vai nos ensinar que não podemos cobiçar coisa alguma do nosso próximo, né? Veja que a palavra do Senhor, nesse primeiro tópico, vai falar o que é a cobiça. O dicionário Aurélio diz que a cobiça é o desejo, um desejo sem nenhum freio, é um desejo ardente em buscar aquilo que não é seu, que é do próximo, né? Mas o tópico 1 vai falar o que é a cobiça. Segundo o escritor e pastor Hernando Dias Lopes diz que a cobiça é a mãe do pecado e é a avó da morte. Vou repetir: a cobiça, ela é a mãe do pecado e é a avó da morte. Tiago capítulo 1, verso 15, está no nosso painel. Tiago capítulo 1, verso 15 vai dizer que a cobiça, então, depois de haver concebido, ela dá a luz a quem? Ao pecado. Uma vez consumado, o que acontece agora gera a morte. Então a cobiça, ela nunca foi boa. A cobiça, na verdade, ela destrói, desconstrói, liquida. A cobiça, ela é um mal que tem acompanhado o homem gerações por gerações. E no próximo slide nós vemos o que é a cobiça. Alguns pontos aqui que precisamos entender falando da cobiça nesta manhã. A cobiça, ela é movida por ganância insaciável. Quer dizer, é aquele desejo sempre por mais, sempre mais. Em outras palavras, a pessoa nunca estará satisfeita. O cobiçoso nunca está satisfeito. Outro ponto aqui é que a cobiça, ela é um pecado, e é um pecado tratado como ingratidão, que é justamente o oposto daquilo que nós precisamos nos tornar. É por isso que nesta manhã você está na casa do Pai. Você que me assiste está dando também ouvidos ao que o Pai está falando. Isso se chama gratidão. Mas a cobiça, ela gera ingratidão. Uma pessoa não grata, uma pessoa que não sabe agradecer aquilo que ela tem. Nós vamos aprender que Paulo, ele chega num estágio da vida que ele vai dizer que aprendeu a viver com aquilo que tinha. Isso é gratidão. Não importa se neste momento eu tenho o que eu quero, se eu possuo o que eu quero. Na verdade, aquele que é grato, ele agradece por aquilo que ele tem, por aquilo que Deus ajudou ele conquistar. Não importa se é apenas uma refeição por dia, o grato, ele sempre agradece, porque no caminho da gratidão, ele vai se deparar com aquilo que ele quer. Por isso que precisamos aprender a agradecer o pouco que temos. Qual é a lição que temos de tudo isso? Aquele que agradece pelo pouco que tem, Deus o colocará no muito, porque ele sabe ser fiel no pouco que tem. Observe que nesse outro ponto, dando continuidade, falando da ingratidão, nós vamos entender que o cobiçoso nunca está satisfeito com o que tem.
Os 9 primeiros mandamentos, observe que eles são o quê? Subjetivos, externalizados. Mas o 10º, ele é subjetivo. Sabe por quê? Ele vai tratar daquilo que é pessoal, aquilo que é íntimo, aquilo que é de cada um de nós. É aquilo que pode brotar na individualidade. Então, ele é um pecado das intenções do coração. Claro, coração aqui, na verdade, é uma figura. Nós estamos tratando justamente da alma. A alma, eu ouvia de um pastor americano que ele dizia que a alma ela é manhosa. A alma, ela sempre vai tentar alcançar aquilo que ela quer. E se é um pecado do coração, ele é um mal que é secreto, ninguém consegue ver. Quer dizer, você me olhando nessa manhã, você não sabe o que eu estou pensando, não sabe o que eu estou desejando com o olhar, com aquilo que a mente ela vai dando vazão. Por isso que Jesus diz para tomarmos muito cuidado com os nossos olhos, porque o nosso olho, o nosso olhar é uma janela, e é a janela da alma. Nesse outro ponto, o cobiçoso, ele tira os olhos de tudo que tem para colocar sobre tudo o que ele não tem. O cobiçoso, ele não olha com gratidão pelo que tem, pelos filhos, pela casa. Vamos tratar assim de família aqui nesta manhã. O marido pela esposa, a esposa pelo marido, os pais pelos filhos, os filhos agora pelos pais, pela casa, pelo pouco que tem. Não, cobiçoso, ele é ganancioso. Ele quer, na verdade, ter aquilo que é do próximo. Eu vou colocar bem isso um pouquinho mais lá na frente. Então, cobiçoso, todo cobiçoso pode jamais ser pego pelo tribunal dos homens, porque o cobiçoso, ele tem uma particularidade, é um cantinho às vezes que ele guarda esta cobiça lá no seu coração. Ninguém consegue enxergar isso. Mas entenda que ainda que os tribunais dos homens não possam condená-lo, possa pegá-lo, jamais ele passará impune por aquele tribunal, cujo o patamar desse tribunal, aonde esse patamar ele acaba sendo aquilo que mantém o tribunal, que é justamente onde Deus está. Deus, ele é justo. Eu vou repetir nesta manhã: Deus, ele é justo, e a base do seu trono está a justiça. Isso quer dizer, ninguém passa despercebido pelo tribunal de Deus. Isso quer dizer que tudo que fazemos, a justiça de Deus vai nos alcançar um dia, um momento da nossa vida. No próximo slide, nós ainda traçamos esse primeiro tópico falando da cobiça e explicando um pouco mais sobre a cobiça. A cobiça e a inveja andam de mãos dadas. Isso é até uma frase que você pode colocar nas suas redes sociais. A cobiça e a inveja andam de mãos dadas. A cobiça e a inveja, ela pode até não ser a mesma coisa, mas elas andam de mãos dadas. Sabe aqueles amiguinhos, aqueles que estão combinados, andam sempre de mãos dadas. Assim é a cobiça e a inveja. A cobiça, o que é? É a necessidade de ter o que o outro tem, sem medir esforços para alcançá-lo.
Geralmente o cobiçoso não representa uma ameaça, pois apesar de competir com o outro, ele não quer tomar o que é seu. O importante é ter também. Ele é um termo assim insatisfeito. Já a inveja não só cobiça o que o outro tem, mas também empenha-se em minar a felicidade do outro. Olhe para mim nesta manhã, nós estamos aprendendo algo que talvez em algum momento da nossa vida deixamos isso escorregar pelo nosso olhar, e talvez até desejamos ter aquilo que o outro tem, possuir o que o outro tem. Eu quero colocar bem claro aqui que não é pecado, isso não é cobiça, você desejar ter aquilo que o teu irmão tem. De que maneira? Você lutar para um dia possuir uma família, você que é solteiro, achar e ver a família, quem sabe do pastor dizer assim, que família bonita, como eu queria ter também, Senhor, uma família bonita, e lutar em construir isso, né? Escolher uma jovem, você que é moço, ou possuir uma jovem, você que é uma jovem, uma moça, ter um marido, né? Construir, olhar assim, dizer, Deus, da mesma maneira que o Senhor fez com que o bem alcançasse essa família, que eu também alcance. Isso não é pecado. Não é pecado você ver o teu irmão ter um meio de transportes e você dizer assim, Deus, que eu também tenho esta mesma sorte da tua parte, eu posso alcançar esse bem para mim. O cobiçoso, ele é diferente. O cobiçoso, ele quer ter aquilo que o próximo já possui. Em outras palavras, ele quer ter aquilo que o próximo tem. Ele não quer igual, ele quer aquilo que o próximo tem. Então, é por isso que entendemos que a inveja, ela não só cobiça o que o outro tem, mas ela se empenha em minar a felicidade do outro. É roubar a alegria que a outra pessoa tinha. Então, é um esforço em minar a alegria do outro e aquilo que é o objetivo da sua felicidade. Em empresas tem pessoas gananciosas, invejosas, que cobiçam a posição do outro. Ele diz assim, eu quero ser o gerente, eu quero sentar naquela cadeira, eu quero ter a atribuição que ele tem. Então ele inveja aquela posição, ele quer aquela posição. Ele não luta por ter uma posição por merecimento, pelo trabalho, pelos anos, em poder ter feito daquela empresa o que ela é hoje. Não, ele quer a posição da pessoa, a atribuição da pessoa. É mais ou menos assim para você entender. Eu acredito que você já deve, você que me ouve, já deve ter ouvido isso. Aquela questão de puxar o tapete da pessoa. É ter e estar ali. E essas pessoas, elas não param, elas minam, sabe? Elas ficam minando aquilo até alcançarem. Nesta manhã nós estamos aprendendo que este nunca foi o desejo de Deus para o homem. Na verdade, Deus, ele é tão bom, ele é Pai. Por isso que eu li o texto de Mateus capítulo 6, irmão. Nós não podemos deixar que esta influência mine o nosso coração ao ponto de olharmos para Deus como aquele que realiza os desejos enganosos do nosso coração. Ao contrário, Deus, ele só faz com que o desejo do nosso coração seja alcançado a partir de uma construção que eu chamo de boas obras. Eu fiz por merecer e alcancei porque Deus alcançou o desejo do meu coração, porque o meu coração não é influenciado pelo mal, pela ganância. É aquilo, eu tenho 2 túnicas, eu divido o que eu tenho.
Deus, olhando isso, Ele vai dizer assim: se ele é capaz de dividir o que tem, eu vou derramar a minha bênção sobre a vida dele, porque quanto mais ele tem, mais ele tem o desejo de espalhar o que eu dou. É isso que Deus olha para nós nesta manhã. E sabe o que eu vejo nesta manhã, principalmente para você que está me assistindo, né? Talvez num outro momento do dia, na madrugada, na noite, não importa. Eu vejo um Deus com um desejo tão grande, mas tão grande, de nos abençoar com toda sorte de bênção. Mas Ele enxerga aquilo que só Ele pode enxergar dentro de nós nesta manhã. E o que Deus está enxergando dentro de você e de mim é o que vai trazer à tona aquilo que a fé diz em em Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das que se esperam. Você tem o desejo de ver algo de Deus na sua vida nesse dia? Limpa o teu coração e deixa Deus introduzir aquilo que você precisa. No próximo slide você vai ver como é que caminha a cobiça. Observe que a cobiça e a derrota, elas andam juntas também. Olha o que aconteceu com personagens antigos aqui, no Antigo Testamento. Por exemplo, Adão e Eva. Lembra desse primeiro casal que foi colocado no jardim? Deus dá uma ordem para eles. Eles poderiam comer de todas as árvores, não é assim que está escrito? Poderiam comer todos os frutos. Irmão, eu às vezes, quando eu tenho oportunidade, que eu viajo, pelo meio do caminho a gente vai observando, né, plantações, hectares com plantações. Quando você vai para o Vale do Ribeira, você vê aqueles bananais enormes, de todas sortes de banana, banana da terra, a banana que eu tanto amo e gosto, que é a banana maçã, banana prata, banana nanica, bananas, são cachos e cachos lindos, um mais perfeito do que o outro. Você vai para o interior do estado, você encontra pés que já estão preparados. Eu já passei por alguns que estão cheios já de mangas pequenas, que já estão ficando já quase graúdas, abacates, abacateiros, né? Laranjas, estamos na safra da laranja. Você vai andando um pouco mais, você começa a ver na época da safra, né? Não nesse tempo, mas as uvas. Tantos cachos de uva, aquela coisa linda. Eu fico imaginando o jardim do Éden. Se tudo isso é bonito, imagina aquele jardim que era perfeito. Então o homem poderia comer as mexericas, as laranjas. Uma das frutas que eu tanto gosto, que é a framboesa, eu gosto de comer ela in natura. Você já tomou um suco de framboesa? A minha boca enche de saliva, ela enche. Só de eu pensar nessas frutas, eu fico imaginando o jardim do Éden. Perfeito. Mas Deus disse: está vendo aquela árvore ali? Aquela árvore, vocês por favor não cheguem próximos dela. E por muitos anos eu me perguntava por que Deus colocou aquela bendita árvore ali. Por que Ele não tirou aquela árvore dali? E por muito ler e por muito orar, muito que eu digo no sentido de busca, porque existem coisas da Bíblia que só Deus pode esclarecer, os pontos mais ocultos. E um dia, lendo, o Espírito Santo ao meu lado, ele me fez ter uma compreensão muito maior do que sugere a leitura.
Na verdade, Deus não é manipulador. Deus não manipula ninguém. Da mesma maneira, há um jardim aqui hoje. Não é o Éden, mas é um jardim, aonde eu tenho e eu posso possuir tudo o que é bom. Sabe, as minhas escolhas, eu posso escolher hoje em fazer o que Deus tem para mim e o que Deus não tem para mim. Porque quando Deus diz assim: Paulo, não adultere, Paulo, não roube, Paulo, não faça, não conte mentiras, seja verdadeiro, é o Éden, é o jardim, são as oportunidades que eu tenho na minha vida. Mas Deus vai dizer também para mim: Paulo, no dia que você mentir, no dia que você enganar, no dia que você adulterar, você sofrerá o dano que esta árvore possui, porque o fruto dela é proibido. Por isso que Deus diz assim: não cometa o pecado, porque o pecado, ele é mau, ele vai te levar à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então coma de todas as árvores do jardim. Foi aí que eu entendi porque que Deus deixou aquela árvore. Ela é uma escolha. Deus não manipula ninguém. Eu escolho o que eu quero. Foi justamente o que Eva e Adão fizeram, escolheram. Nesta manhã, neste dia, Deus está te dando a oportunidade de escolher o que você pode fazer. Deus não manipula ninguém. É por isso que naquele dia o juízo será baseado na justiça divina. É você que escolhe o que você quer para o seu futuro. Eu quero, pelo menos hoje, esta é a minha decisão, eu quero morar no céu. Para morar no céu eu não posso comer da árvore que é a árvore da morte. Essa árvore, ela gera morte. Eu quero a árvore da vida, e Jesus Cristo é essa árvore. Quem experimenta dela jamais sofrerá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome de Jesus nesta manhã. Lembra de Acã? Acã, justamente esse servo, pegou os despojos da guerra, escondeu no tapete da sua tenda, e quando Josué vai para a guerra, eles perdem a batalha, e Josué fica frustrado, que Josué pergunta para Deus: Deus, o Senhor não disse que seria conosco? Porque em todo o livro de Josué você vai encontrar um livro de vitória. O livro de Josué, na verdade, ele é pautado só em vitórias. Porque, olha o detalhe aqui, Josué sempre consultava a Deus. Ao contrário do livro de Juízes, que é um livro posterior, você vai ver que o livro de Juízes é um livro pautado só em derrota. Porque se os homens deixam de consultar a Deus, deixam de olhar o exemplo que tinha de Josué, e no dia que Josué perde esta batalha, e quando ele vai falar com Deus, Deus responde, porque a oração ela é um diálogo, e Deus vai dizer, e Deus interessante, que por isso que eu entendo hoje na igreja, que Deus não é obrigado a falar tudo, mas Ele fala aquilo que é necessário. Por isso que Deus nunca, em todo tempo, vai dizer tudo o que é necessário, mas aquilo que precisa Ele vai dizer. E Deus disse que tinha pecado dentro do arraial. Por que Deus não disse aonde é que estava o pecado? Porque Deus dá a oportunidade para o pecador confessar e deixar. Deus não é aquele que envergonha ninguém, mas quando Deus vem envergonhar alguém é porque passou dos limites eternos. E quando Deus diz isso, o pecado, ele começa a feder. Desculpa essa expressão feia. E aonde é que estava o pecado? Justamente em Acã. Irmão, não tem jeito.
Tem pessoas que às vezes não entendem o pastor da igreja, mas quando o pastor, Deus levanta os seus olhos para enxergar onde é que está o problema, Deus ele aponta onde está o problema. E o problema estava em Acã. E quando Acã foi inquirido, ele disse: eu trouxe os despojos. Onde é que está? Está na tenda. Sabe quem foi naquele tempo pela lei julgado e condenado? Não foi só Acã, foi toda a sua família. Sabe o que é isso? Nós precisamos tomar muito cuidado, irmão, quando pecamos, porque se não houver, olhe para mim nesta manhã, se não houver arrependimento, nós podemos levar esta praga, eu estou dizendo praga porque eu tratei disso na última sexta-feira aqui, porque o pecado na verdade ele é uma doença que vem acompanhando o homem desde o Éden. Nós podemos levar essa praga para dentro de casa, essa maldição que é o pecado, e de repente toda a nossa família que tinha você e eu como um referencial, essa família ela pode ficar desacreditada. Por isso, cuidado. Ei, você que está me assistindo, cuidado. Você sabia que tem pessoas que baseiam a sua fé olhando pelos passos que você tem dado até hoje? Você sabia que tem pessoas que olham para você e dizem assim: nossa, como eu gostaria de ser como a irmã Maria é, como essa mulher ora, olha que exemplo, se veste bem, fala bem, dá testemunho de Deus, e de repente uma falha sua, porque você procurou isso com as suas mãos, apesar de Deus ter te advertido, você pode estragar a fé de dezenas de pessoas que também estão te observando. Lembra de Acabe? Davi, a Bíblia diz que ele tinha tudo. Lembra aquele menino, aquele moço que cuidava das ovelhas do seu pai, temente a Deus? Um dia Deus olha dos altos céus e diz assim: esse moço ele é segundo o meu coração, Jessé. E aí você conhece toda a história. O profeta vai lá com o chifre cheio de azeite, depois de ter passado todos os filhos. Ele pergunta: tem mais um? Não tem mais nenhum? Acabou? Não, tem um que está trabalhando, porque todo servo de Deus sempre está ocupado, ele nunca está com a mente vazia, ele sempre está ocupado, ele sempre está com a mão no arado. Aí chama ele, manda chamar, e quando olha, Deus ele diz ao profeta: é esse aí, deita o azeite sobre ele, porque o meu espírito vai vir sobre ele. E quando o espírito de Deus vem sobre a vida de Davi agora ele cheio, daqui a pouco ele vê que vem uma besta fera tentar pegar as ovelhas do seu pai. E ele, tomado pelo Espírito de Deus, ele tira aquela ovelha das mãos, aí rasga aquelas bestas fera, como se rasgasse, nessa conjectura que faço aqui nesta manhã, como se rasgasse uma caixa de papelão. Mas Davi, irmão, ele vence Golias, vence os exércitos opositores, mas ele não consegue vencer a cobiça. E numa tarde, onde Davi deveria estar com a tropa, porque eles estavam em guerra, ele ouve conselhos: cuidado, existem conselhos que não vêm da parte de Deus, ainda que sejam conselhos bons, não quer dizer que venham da parte de Deus. Deus te dá o jardim novamente para você decidir o que você quer. E naquela tarde Davi escolheu ficar no palácio. E de repente
sem ter o que fazer, mente vazia. Eu ouvia dos meus antepassados que é oficina e oficina para o mal trabalhar. Davi, quando passa, ele olha do seu palácio e ele vê uma mulher se banhando, nua, tomando banho aonde não deveria tomar banho. Eu já ouvi muitas crônicas acerca deste tema. E Davi, ele cobiça as partes daquela mulher. É por isso que o amor, ele não nasce na cobiça, pelo desejo erótico. O amor, ele nasce pelo desejo de estar com aquela pessoa. Não importa a cor da sua pele, não importa se ela é alta, baixa ou média estatura. Ele ama estar do lado daquela pessoa. Por isso que eu casei com a minha melhor amiga, porque eu posso conversar com ela, eu posso me abrir com ela. Claro, existem segredos entre eu e Deus que nós não podemos dividir, mas os segredos não há aqui. Nós precisamos nos abrir, nós precisamos conversar, né? Na verdade, o homem, a mulher, ela tem essa necessidade de conversar. Mas Davi, ele, depois que consuma aquele desejo erótico, sabe o que acontece? A morte acompanha. Lembra que eu falei para vocês como é que anda a cobiça? Com quem? Sabe o que acontece? Vocês sabem a história. Aquela mulher tinha marido, e a desgraça começa a acompanhar agora a vida de Davi. No próximo slide você vai entender um pouco mais sobre isso. Você vai ver que as especificações do mandamento é mais ou menos assim. Você já viu aquele dizer que as pessoas falam assim: ah, mas a grama do meu vizinho, ela é mais verde do que a minha. Sabe por que essas pessoas dizem isso? Sabe por que essas pessoas acham que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua? Talvez você que está me vendo possa estar justamente dizendo assim: essa palavra está caindo como uma luva, porque eu penso justamente assim. Eu tenho inveja do que os outros têm, porque o invejoso, ele não para cuidar do que tem. Sabe por que o invejoso, ele olha as mulheres e diz assim: essas mulheres são mais bonitas do que a minha? Porque ele não cuida da mulher que tem. Porque se ele pagasse um salão de beleza, se ele pagasse, ou às vezes acompanhasse a sua mulher numa academia para poder perder alguns quilos que foi adquirido, quem sabe por uma gestação. Qual é a mulher que não fica um pouquinho mais fortinha? Eu vou ter um respeito com as mulheres nesta manhã, e não vou atribuir a um jargão que todos utilizam, mas fica um pouco mais fortinha na gestação. Qual é a mulher que em algum descuido, em algum momento da vida, mas se você cuidar dela, você tiver zelo. Você sabe por que algumas mulheres dizem assim: ah, mas esse marido, meu Deus, esse homem, por que ela não cuida do marido para ter um marido também que ela pensa? Por que ela não procura fazer, né, nos seus preparos da cozinha, alimentos mais saudáveis? Cuidar do marido, porque tem mulher que diz assim: você é isso, você é aquilo. Por que ela não muda essas palavras e diz assim: vamos mudar, vamos trabalhar naquilo que necessitamos? Irmão, tudo é projetado pelas palavras que dizemos, porque eu creio que nas nossas palavras há poder para levantar, como há poder também para desestimular as pessoas. E isso eu não estou espiritualizando as palavras, eu estou dizendo que as palavras ela têm poder, porque se a pessoa ela dá ouvido a você, se ela ouve o que você fala, você é uma pessoa que pode promover. E se promovemos, por que
que não promovemos o bem na vida da pessoa? É por isso que o invejoso ele sempre vai dizer: a grama do vizinho é mais verde do que a minha, porque ele não cuida da grama dele. Sabe por que dá trabalho? A gente olha às vezes, por exemplo, a pessoa olha e diz assim: meu Deus, que carrão é esse? Vou falar um carro que eu acho lindo, eu acho maravilhoso, mas ele é um calçado que não cabe no meu pé. Uma Land Rover. Meu Deus, aquele é uma espaçonave, não é um carro, aquele ali é um automóvel. Mas o seguro daquele carro, eu consigo comprar até um imóvel, ou até outro carro. O imposto para manter esse carro, eu compro 2 ou 3 outros carros populares. Então aquele calçado serve no meu pé? Não serve. Primeiro que eu não ganho para isso. Mas não é lindo? Não é maravilhoso? Tem pessoas que às vezes cobiçam aquilo que não podem ter. Por isso que Deus nos ensina nesta manhã a fazer aquilo que Paulo diz: aprendi a viver com o que tenho. Porque às vezes o que você tem paz com o que você tem. E às vezes você está cobiçando ter aquilo, você vai perder a tua paz. Você pode perder noites de sono tranquilo que você tinha. Isso é muito perigoso. O Senhor ele diz: não cobiçarás a casa do teu, não cobiçarás a casa do teu. Olha o que diz o próximo slide. Olha as especificações aqui do mandamento. Deus vai dizer: não cobiçarás também a mulher do teu próximo. Quantos casamentos desfeitos hoje? Quantos divórcios, separação, famílias que eram um exemplo, porque alguém desejou a mulher do próximo. Nós temos vários, mas vários aqui, textos bíblicos para acordarmos enquanto é dia. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, verso 15. Provérbios capítulo 6, verso 25, que vai falar justamente do desejo secreto que gera uma ação pecaminosa. O que é uma ação? A pessoa, ela passa a correr atrás daquilo, ela passa a desejar aquilo. Mateus capítulo 5, versículo de número 27. Olha o que diz o Senhor Jesus aqui. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Isso é muito forte, irmãos. Eu não posso desejar nada de ninguém. Eu posso até achar bonito, eu posso até achar lindo, mas nunca desejar aquilo para mim. Porque a partir do momento que eu olho e digo: poxa, como eu poderia ter isso? Ei, você já pecou. Ainda, imagine se você tiver um outro tipo de desejo, um desejo que eu vou falar aqui, erótico. Você já adulterou com ela, você já cometeu pecado, você já pecou. Lembra que eu falei do nosso olhar, que é a janela da alma? É sobre isso que Deus está tratando. Veja que existe aqui, nessa ação pecaminosa, primeiro vem o pensamento, sentido e atitude. Porque o mal, diga-se comigo, ele é secreto. O mal é secreto. E como o mal é secreto, ele só vai desejar aquilo que é proibido. Aquilo que tem uma placa, pare. A cobiça,
Quando eu estava lendo a lição e fui ler o que está na lei, os advogados, tudo que está na lei dos homens, existe uma cláusula no direito aonde eu tenho essa afirmação aqui, que a cobiça ela não é crime. Eles entendem que é o seguinte: a partir do momento que a pessoa ela já caiu naquela condenação, eles não podem condenar a pessoa, porque se houve uma cobiça, não pode haver uma sentença acima da que já foi decretada. Por isso que a cobiça ela não é crime, mas se entenda que ela pode provocar um crime. Ela pode ser entendida que não é, mas ela pode provocar um crime. Você quer ver uma coisa? O criminoso, o ladrão, ele anseia por aquele veículo, daquela marca, daquela cor, e para obter, ele tenta tirar, e se for necessário, ele tira a vida daquele proprietário, porque ele quer o veículo. Você já viu aquelas pessoas que no tempo de temporada, não agora que nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas aquelas pessoas que iam com seus cordões de ouro na praia? Naquele tempo não era tempo ainda de muito celular, mas as pessoas que possuíam já, que as pessoas vinham, arrancavam, e às vezes quando aquele colar ou aquela joia que estava ali era coisa muito boa mesmo, a pessoa numa puxada só não consegue arrancar, aí ela tem que usar a força, ou às vezes usa a arma, e se a pessoa não entrega, ela até tira a vida, num tiro ou num desfecho de uma arma branca. A cobiça pode ser tratada dessa maneira, pode ser não crime, mas ela provoca um crime. Voltando aqui, lembra de Davi que nós falamos que a morte entrou? Olha como é as consequências aqui. Davi cobiçou a mulher do próximo, cometeu adultério com Betseba. Desse adultério provocado foi uma morte, porque Davi ordenou que o seu servo, e olha, era um dos servos mais fiéis de Davi, fosse colocado na frente da batalha. Ora, até um tolo sabe que todos aqueles que vão para a frente da batalha são alvos certeiros do inimigo. Quer dizer, tem uma probabilidade de 99,99 de chance de ser atingido. E aquela coisa que era tirada contra os primeiros que estavam na frente, dificilmente alguém sobreviveria. E foi o que justamente aconteceu com um dos seus melhores amigos fiéis, Urias. Foi morto. Olha só o que aconteceu desse desejo. Houve uma gravidez. Betseba ficou grávida. Não foi isso? Foi uma gravidez desejada? Não. Foi fruto de um desejo proibido. E quantas as vezes nós estamos tratando de casos e vendo casos de gravidez indesejadas porque alguém desejou ter uma prática que ainda não é o tempo, não é o momento, não é a hora. E essa gravidez indesejada foi baseada em mentiras. Veja que o caminho do mal leva a pessoa a fazer. Por isso que um abismo chama o outro. Quer dizer, um reino onde Deus estava ali guiando os olhos daquele servo, agora Deus ele é colocado de lado e o diabo agora anda ali do lado, cirandando. É por isso que eu disse um dia, o diabo ele não quer uma porta aberta, ele não precisa, ele quer só apenas uma brecha. Sabe aquela ruptura que ninguém está enxergando? É justamente isso que ele quer, para entrar.
E justamente dessa gravidez indesejada, houve mentiras. Aquela criança que nasce, ela contrai, ela fica doente, ou já nasceu doente, e ela morre, aquela criança. Mas a Bíblia diz que Davi, ele se arrependeu, e se eu não me engano, o Salmo 51 fala disso. Você não me passe pela memória. E Davi, ele escreve esse salmo arrependido do que havia feito, porque Deus mandou o profeta Natan para abrir os seus olhos ali naquele momento. E foi justamente nesse ciclo todo que Natan escreve o que aconteceu com aquela ovelhinha, porque Natan não podia chegar, apontar o seu dedo de profeta e dizer que o rei Davi, que Davi, irmão, era um rei cujo o fio da espada estava posto. Natan sabia quem era Davi. Todo profeta de Deus, ele tem estratégia, e Deus deu. E Natan, quando conta que aquela ovelhinha que foi tomada daquele homem que só tinha uma, Davi se levanta irado, e ele sentencia a si próprio, porque tudo que aconteceu com aquela ovelhinha foi o ciclo, desde aquele momento que Davi está passeando lá no palácio. Você está vendo? Que um descuido nosso, cobiçar aquilo que não é nosso, pode gerar um transtorno, porque jamais a espada deixou a vida, a família. Quer dizer, Davi nunca mais viveu em paz daquele dia em diante. Mas Deus, ele ouviu o arrependimento de Davi, mas a espada, ela não se tirou ainda. Sabe o que Deus está falando esta manhã? A gente pode se arrepender, a gente pode se arrepender de fato, mas lembra que eu ensinei aqui um dia sobre plantação, sobre escolhas de sementes. Existem pessoas colhendo o que plantaram. Não tem como mudar a plantação. Se plantou arroz, você vai colher arroz. Se você plantou ventos, você vai colher tempestades. Agora, se você plantou amor, você vai colher ternura, você vai colher amizade, comunhão. Cuidado com as sementes que você coloca na sua mão para plantar. Lembra do jardim? Você tem escolhas a fazer nesse dia. É por isso que a chance do recomeço, e justamente foi o nascimento do segundo filho de Betseba, chamado Salomão, foi a chance do recomeço. Porque todas as pessoas boas também erram, mas todas as pessoas que quebram o 10º mandamento, toda a quebra do 10º mandamento leva-nos a quebrar também o 7º mandamento. Porque a quebra do 10º é a queda do 7º mandamento. Caminhando para o próximo slide, você vai ver que, ainda falando dessas especificações do mandamento, o Senhor, ele diz: não cobiçará os servos e as servas, nem os animais do teu próximo. Isso está falando em relação direta ao que nós possuímos e temos. Os bens do próximo, a cobiça leva ao consumismo desenfreado. E nós vivemos esse tempo em que, não nesse tempo assim propriamente, mas meses atrás e anos atrás, você era levado a um consumismo. Por exemplo, a empresa lançou um novo modelo do celular, e o que você tem é o modelo anterior. E ela diz: ó, esse aqui faz as coisas que o teu que você tem agora não faz. Então quer dizer, o que eu tenho que jogar fora? Não presta? Ora, eu sou do tempo do primeiro celular, da época que veio a expansão das telecomunicações, daquele governo então, que abriu as portas, e aí
veio aquela expansão, as pessoas podiam adquirir a carta, podiam comprar o aparelho, você andava com um bloco do lado, sabe aqueles blocos que constrói casa, você andava com um bloco daquele do lado da cintura. Telefone eu sempre entendi que é para você falar com uma outra pessoa. Claro, nessa modernização a gente consegue falar por mensagem de texto, a gente consegue ligar e até ver a pessoa em tempo real. Mas o consumismo tem levado pessoas a consumir e a obter aquilo que elas não podem ter. Quantas pessoas gastam e até colocam todo o salário do mês para poder comprar um bem, sendo que na verdade Deus te abençoou para você viver com aquilo que você tem. Sabe o que é isso? É você pagar as contas em dia, não viver em atrasos, é você comprar o melhor alimento para você ter uma vida saudável. Sabe por que algumas pessoas acordam com preguiça às vezes? É porque não tem uma vida saudável, não come o que é saudável, e aí reclamam, dizendo: Deus, eu preciso de um aumento de salário. Não, é que você não está sabendo viver com aquilo que eu tenho te dado. Essa é a resposta de Deus para as nossas vidas, com aqueles que estão insatisfeitos, com que vivem reclamando da empresa, insatisfeito com o patrão. Na verdade, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. É você que não sabe fazer com que o teu salário seja uma bênção para a tua vida e para a tua família. Aí você fica adquirindo o que você não pode. Tem pessoas que não podem ter TV a cabo, tem pessoas que não podem nem ter celular. Ou eu estou falando alguma bobagem? Isso que a gente tem que aprender a viver com o que nós temos. Ah, pastor, mas eu tenho um desejo de ter. Peça a Deus condições para manter. Ter não é o problema. É que nem jovem: ah, eu quero casar. Está preparado para casar? Você sabe o que é casamento? Em outras palavras, é você ter que aturar o mau humor às vezes do próximo. Aí tem gente que diz assim: eu não aguento mais casamento. Mas casamento é isso. Tem gente que fica agoniado: eu quero casar. Mas você está preparado para servir a esta pessoa? Que casamento é isso, é servir, é você estar disposto. Mas tem pessoas que querem só ser servidas, atendidas. Você não está preparado para casar. Eu pergunto para alguns jovens: você já terminou os estudos? Ah, não terminei ainda. E por que você quer casar? Você sabe o que é casamento? É ter filhos, é ter família, é uma construção. Eu pergunto: você já se formou na vida? Você tem uma profissão? Não, eu não tenho. Então vai estudar, porque quando você se formar, você não vai ter os desejos que foram abortados por conta de um desejo, de uma cobiça e de um momento que você não podia usufruir. Você pode até estar me ouvindo e dizendo assim: meu Deus, como esse camarada ele é enfático. Estou falando a maior verdade, que a mídia ela não explica. A mídia fica com esses filmes de contos de fada que sempre termina assim. Como é que termina os filmes? Feliz para sempre. Quem disse que a vida é assim? Eu não estou jogando balde de água em ninguém. Eu estou falando da verdade. Claro que a vida é dois, ela é pautada em alegrias e momentos bons, mas não é só de momentos bons. Tem os momentos amargos, o desemprego, a doença. E uma das coisas que eu falo quando eu estou aconselhando os jovens a casar: você está preparado a continuar com ela se de repente ela tiver que viver numa cama para o resto da vida? É aonde a gente descobre se realmente aquilo é amor. O Senhor está aqui nesta manhã nos abrindo os nossos olhos. Eu termino falando sobre a aplicação. No próximo slide.
precisamos aplicar para a nossa vida esse mandamento. E a melhor forma de aplicar é sermos gratos a Deus. Gratidão. Lembra do hino 370? Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim. Ora, irmão, ainda que Deus não me desse nada, que é impossível Deus não fazer isso, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas ainda que Ele não fizesse nada, eu estou vivo, eu estou inteiro, respiro ar, posso andar, eu alcancei o favor de Deus. Eu preciso ser grato pela vida que Ele me deu. Só isso bastava para todos estarem na casa de Deus nas manhãs de domingo. Só isso bastava. Eu não estou na igreja porque Ele me deu um carro, porque Ele me deu uma casa, porque Ele me deu uma mulher bonita, porque Ele me deu filhos, Ele me deu um emprego. Não, eu estou aqui pelo princípio, o dom gratuito de Deus. As demais coisas Ele tem me feito alcançar, embora eu não mereça, mas Ele tem me feito alcançar. Por isso que Hebreus 13:5 trata justamente desse antídoto contra a cobiça. Seja a vossa vida sem avareza, porque o avarento, ele não divide o que tem, e nem tão pouco dá o que tem. Ele quer, na verdade, sempre só para ele. E o escritor diz que a vossa vida seja sem avareza, contentai com as coisas que você tem. Eu vou repetir nesta manhã: contente-se com o que você tem. Lembra o que o profeta vai dizer para aquela mulher quando ela disse que não tinha nada em casa? Não tem nada mesmo? Ela disse assim: não, mas eu tenho um fio de azeite dentro daquele recipiente. Lembra daquela outra mulher que disse assim: não, mas o que eu tenho, eu estou pegando aqui uns cavacos para poder fazer o último bolo lá. Faz o primeiro para mim. Princípio: gratidão. Foi justamente o fio e aquele primeiro bolo que fez com que o milagre entrasse para dentro de casa. Pega vasilhas emprestadas. O menino pegou, foi pegando. Quando encheu a casa, porque existe um segredo aqui. Quando encheu a casa, ó que bom, já está tudo cheio, não tem para onde pôr. Vamos começar a encher. Começou a fazer assim, o azeite começou a derramar, enchendo encheu o outro. Quando o último balde que cabia dentro da casa foi cheio, o azeite parou porque se estivesse escrito no original que o azeite tinha acabado, nós não teríamos alcançado o que alcançamos aqui hoje. O azeite continua sendo derramado sobre a nossa vida. Azeite sendo derramado, a unção do Espírito Santo, trazendo entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Só o Espírito Santo pode nos trazer aquilo que está no coração de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 11, que é o texto que eu tenho discorrido aqui a vocês, que Paulo vai dizer assim: olha, dito isto, não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente com tudo e qualquer situação. Em outras palavras, aprendi a viver com aquilo que tem. Não é pecado você almejar ter um palácio. Pecado é você cobiçar aquilo que você não pode ter, ou ter aquilo que você não pode manter. Desejar ter as coisas não é pecado. Pecado é você viver só para elas. É como aquela história, e eu vou concluir. É como aquela história que eu ouvi há muitos anos atrás, onde o pastor disse que tinha um irmão na igreja que ele morava longe da igreja.
mas ele gostava de congregar naquela igreja. Então ele vinha a pé, porque muitas das vezes o coletivo passava fora do horário que ele tinha, e ele gostava de estar na igreja, porque ele chegava cedo para orar. Então aquele irmão sempre orava: Senhor, se for tua vontade, que eu tenha um carro. E sabe o que Deus fez? Eu não vou também explicar tudo, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Deus deu o que ele pediu. Sabe o que aconteceu? Passado alguns meses, aquele irmão começou a faltar nos cultos. E um dia o pastor ficou preocupado, falou: meu Deus, aquele um servo sempre assíduo, presente. O pastor ficou preocupado e foi visitá-lo. E quando o pastor chegou, depois da escola bíblica ter acabado, ficou preocupado, pensando que ele estivesse ficando doente. Sabe o que aquele servo, aquele homem de Deus que orava, era um dos primeiros a chegar na igreja, estava fazendo? Estava lavando o carro. E aí o pastor chegou, perguntou: tudo bem, pai do senhor? Ninguém espera a visita do pastor, né, nesses momentos, né? Pastor, o senhor aqui? Eu vim te visitar, fiquei preocupado. Eu estou aqui lavando o carro, tem que cuidar, né? Deus deu as coisas para a gente cuidar. O pastor disse: sim, mas por que o irmão não foi mais à igreja? Pastor, sabe como é que é? Choveu muito esses dias, está cheio de lama aí pelo caminho, vai sujar o carro. Aí o pastor falou: mas Deus não te deu justamente para você não sujar os teus pés? Eu encerro isso, encerro a escola bíblica dizendo para você o seguinte: Deus jamais nos dará algo para que esse algo nos impeça de crescermos na sua presença. Tudo aquilo que nos impede de crescer na sua presença, jamais Deus nos deu. Pastor, o senhor pode afirmar isso? Afirmo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. E tem pessoas que pensam que está falando das riquezas desse mundo. Não, o Senhor está falando das suas preciosas riquezas, porque nós somos como barro e temos pedras preciosas dentro desse vaso que nós somos. O que é mais precioso é a sua palavra, o que é mais precioso é o conhecimento da palavra, o que é mais precioso é o que Deus colocar dentro de você. Por isso que tudo que Deus nos dá, jamais nos tirará da sua presença. É que tem pessoas que pegam a bênção e transformam elas em condenação para a sua vida. Eu sou Paulo Pires, e nesta manhã nós estamos falando: não cobice o bem do teu próximo. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesta manhã por todas as vidas que aqui estão, por todos aqueles que estão, meu Senhor, conosco, por esta palavra que está trazendo luz a esta vida, luz a este ambiente da sua casa. Estamos aprendendo que não precisamos cobiçar nada do que é do próximo. Estamos entendendo, meu Deus, que o que o Senhor tem para o homem é algo muito maior e real. Por isso, nesta manhã, Senhor, vem e alcança os teus filhos que são fiéis com toda sorte de bênção. Que a tua bênção que enriquece, não acrescenta dores, alcance a todos que me ouvem nesta manhã e oram conosco, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor te alcance neste dia chamado hoje. Que Deus realize o desejo do teu coração segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã e até uma próxima escola bíblica domingo.